Olá, povo de Deus, povo aguerrido, povo da batalha. Olá, você de um outro credo religioso, de uma outra denominação. A paz de Cristo a todos vocês. Bem-vindos ao meu canal Multiplicação de Esperança. Meu nome é Miguel e eu tenho uma palavra profética do trono de Deus para nossas vidas. Você pode encontrar isso em Mateus 17, Mateus 16, do 13 ao 26 e Mateus 14, 28, ok? Vamos aprender algumas lições com Pedro. Nós estamos aí falando bastante de Pedro e eu tenho outras revelações diferentes para juntos aprendermos aqui sobre a vida de Pedro. Primeira lição: aproveitando o tempo para nos aproximar de Deus. Em Mateus 17:1, Pedro, Tiago e João sobem ao Monte da Transfiguração. E olha a ousadia de Pedro, pois ele interrompe a reunião de Jesus, Moisés e Elias, só para dizer: bom é estarmos aqui, façamos 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Eu sei que Pedro foi indiscreto ao interromper este diálogo, vamos dizer assim, entre Jesus, Moisés e Elias. Eu sei que Pedro foi indiscreto em interromper, vamos dizer assim, esta comunhão, este culto entre Jesus, Moisés e Elias. Mas foi por um motivo bom. Olha o que ele diz: bom é estarmos aqui. Em outras palavras, Pedro estava dizendo: eu estou maravilhado com este ambiente profético. Nós temos que estender mais esta reunião. Vamos fazer uma vigília. Eu estou sentindo muito a presença de Deus nesse lugar. Por isso, vamos fazer 3 tendas, uma para ti, Senhor Jesus, outra para Moisés e para Elias, porque eu quero que vocês fiquem mais acomodados, pois o lugar que nós estamos é muito bom. É muito agradável, é um ambiente profético, eu estou sentindo a presença do Altíssimo. Nós temos que prolongar esta reunião, nós temos que prolongar este culto. O que Pedro nos ensina aqui? Ele nos ensina que nós devemos valorizar ao máximo um período de nosso tempo para mantermos comunhão com o Senhor. É isso que Pedro nos ensina, que nós temos que valorizar ao máximo um período de tempo para nos aproximarmos de Deus em oração, em consagração e estarmos conectados com Ele naquele lugar. Pedro era casado e com certeza ele tinha, vamos dizer assim, questões familiares, pessoais para tratar lá embaixo no monte. Pedro, ele tinha a correria do dia a dia. Pedro, ele tinha os seus afazeres, mas ele entendeu que ele não poderia desperdiçar aquele momento. Ele não poderia de forma alguma desperdiçar aquela hora em que ele ia ter uma comunhão tremenda com aquele, como vamos dizer assim, com aquele momento ali. Ele compreendeu isso. E eu quero dizer algo para você muito importante. Ele entendeu também Salmo 133:1, quão bom e agradável que os irmãos vivam em união. Ele percebeu a união de Jesus com Elias e com Moisés. Ele percebeu essa afinidade, essa atmosfera de harmonia, de paz. E por isso ele quis participar daquela reunião e queria que aquela reunião se prolongasse. Por isso que está escrito em Jeremias 29:13, buscar-me-eis, e então me encontrar-me-eis quando me buscardes de todo o vosso coração. Eu quero dizer algo muito importante aqui. A diferença do Miguel pregador para o Miguel que mantém comunhão com Deus é que o Miguel pregador, ele abre a Bíblia e busca um alimento que vai ir de encontro ao coração das pessoas. Mas o Miguel que mantém comunhão com Deus, ele abre a Bíblia e ele permite que Deus ministre a ele, que Deus
traga renovo, que Deus traga instrução, que Deus o corrija, porque a Bíblia nos desnuda. E tem pregador que ele abre a Bíblia só para preparar uma palavra para o povo, mas ele não abre a Bíblia para a Bíblia desnudar ele, para Deus corrigir ele através da palavra, para Deus desnudar ele, mostrar para ele o que é impuro e o que precisa ser lavado. Você tem tirado um tempo para Deus? Você tem dito como Pedro, bom é estarmos aqui. Eu vou dar um testemunho rápido aqui. Existem congregações, existem denominações, existem ministérios que nós não podemos dizer isso. Bom é estarmos aqui. Estou sentindo paz, estou sentindo a alegria do Espírito Santo, estou sentindo aqui um ambiente profético. Tem congregações, tem denominações, tem ministérios que você não consegue dizer isso. Eu vou te dar aqui um exemplo, um pastor, não vou citar o nome dele, nem o ministério, mas é lá no Zé Pereira. Um pastor religioso, fariseu, que me conhece. Aí, um dia eu fui fazer uma visita no ministério dele, eu e um amigo meu, fui de calça jeans, uma camisa polo, calça jeans, foló, não é essas calças apertadinhas que nem desses boyzinhos não, pega frango. Não, uma calça foló, uma camisa polo, frouxa. Sentei para ouvir a palavra e ele estava pregando. Vocês acreditam que ele teve a coragem de falar assim, eu conheci um pastor, ele é meu amigo ainda hoje, mas ele se desviou e usa calça jeans. E Deus me revelou que tem um demônio na calça jeans. Olha aí, ele está falando diretamente para mim. Eu fiquei ali e falei, meu Deus, quanta religiosidade, quanto farisaísmo. O povo que estava ali naquela congregação, entenda bem o que eu vou te dizer, era um povo triste, era um povo de semblante abatido. E era um povo que parecia aquelas pessoas quando come sal, ou quando chupa limão. Ou crente russo, você já viu aqueles soldados russos, quando ficam de guarda, você chega na frente dele, faz que vai bater, brinca com eles, zoa. Estava cheio de crente russo na congregação dele. Crente que parece que chupou limão. Crente que parece que comeu sal. Não tinham alegria, tudo debaixo de um jugo. Tudo debaixo de um dogma. Cheguei para cumprimentar eles pegavam assim na ponta do dedo. E praticamente não olhavam para você. Mas esse líder fariseu, que diz sempre assim, eu tenho embasamento para dizer isso. Só que tem uns cursinhos de teologia. Eu também tenho, não me vanglorio disso. Porque Paulo disse que isso daí é lixo em relação às revelações que Deus nos dá. Dá para você compreender? Tem congregações, ministérios, denominações que você não pode dizer, bom estarmos aqui, que ambiente profético, tem a alegria do Espírito, os irmãos nos cumprimentaram, nos saudaram bem, nos recepcionaram bem, os irmãos realmente são uma bênção. Não dá para dizer o que Pedro disse, bom estarmos aqui, façamos 3 tendas, olha, vamos estender esse culto, vamos fazer uma vigília, eu não quero sair daqui, eu não quero saber se eu tenho meus afazeres, eu quero valorizar esse momento com bom e agradável, que os irmãos vivam em união. Para terminar, um dia, eu encontrei esse pastor lá na Pernambucanas. Eu encontrei não, eu vi ele. Lá estava ele com uma calça jeans. Quase que eu disse, ô pastor, e essa calça jeans aí, o senhor não falou que tem um demônio na calça jeans? Ele não está incomodando o senhor? Será que ele não está te perturbando? Viu que fariseu? Fariseu cego, quais um mosquito engolis um camelo. Deixai-o, são condutores cegos. Um cego não pode guiar outro cego. E se tentar guiar, cair na cova. Todo fariseu que não se arrepender, ele vai cair na cova. E ele pode partir sem salvação. Segunda lição. São só 3 hoje. Entendendo bem as palavras de Jesus para não viver entendiado. Olha só. Em Mateus 16, do 13 ao 23, só Pedro tem discernimento espiritual para entender as palavras de Jesus. Os outros 11 discípulos têm discernimento espiritual para entenderem o que as pessoas pensam de Jesus. Enquanto Pedro entendeu a essência de Jesus, ou seja, qual era o propósito de Jesus estar aqui na terra, os outros discípulos, os outros 11 discípulos, entendem só o que as pessoas acham de Jesus.
Tem cristãos que estão dentro da igreja, mas não conhecem a Jesus. Tem cristãos que estão dentro da igreja, mas só conhecem a Jesus pela boca de outras pessoas. E pessoas essas que são rasas. Cristãos que são rasos, não têm conhecimento da palavra, não andam de mãos dadas com Jesus, não caminham com Jesus, não têm comunhão com Jesus. Perceba que em Mateus 16, do 13 ao 23, Jesus está caminhando com os discípulos e de repente ele para e diz: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E 11 discípulos, 11 apóstolos, menos Pedro, dizem, uns dizem que o Senhor é um profeta, outros dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é Jeremias, outros dizem que o Senhor é João Batista. E Jesus diz: ok, eu já sei o que as pessoas que estão lá do lado de fora e não pertencem ao nosso grupo pensam de mim. E vós, quem dizeis que eu sou? Qual é a opinião que vocês têm de mim? Quem eu sou para vocês? Vocês conhecem a minha essência? Vocês sabem qual é o meu propósito de vida? Vocês me conhecem profundamente? O que vocês pensam de mim? Aí Pedro, tomando a palavra, diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Os demais discípulos ficam em silêncio. Por que eles ficam em silêncio? Porque eles não conheciam a Cristo. Eles não conheciam o Cristo na sua essência. Eles não entendiam por que Cristo estava na terra. Quem era ele? O que ele iria fazer? Por mais que viviam sendo ministrados por ele, eles não conheciam o Cristo. Mas Pedro teve discernimento espiritual apurado. Ele sabia quem era Jesus. Ele sabia qual era o propósito de Jesus. Ele sabia o que Jesus veio fazer na terra. E ele disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Se os 11 discípulos fossem realmente conhecedores da essência de Jesus, de quem era Jesus, eles iriam dizer o seguinte: não, espera aí. Para aí. Jesus não é um profeta. Ou seja, ele não está aqui na terra somente para ficar entregando revelações a respeito do futuro. Ele também não é Elias. Ele não está aqui só para ficar fogo, poder, fogo, poder, não. Ele tem palavra, ele prega a palavra. Ele não é João Batista também. João Batista vive batizando. Ele veio para ser batizado e agora ele vai pregar. O negócio dele é pregar. Pregar a palavra pura. Deu para você compreender? Hoje nós vivemos em dias em que a maioria dos cristãos só querem um Jesus tipo Elias. Fogo, poder, fogo. Ou se não, um Jesus tipo um profeta que fica somente dando revelações do futuro. Um Jesus casamenteiro, um Jesus que abre portas, um Jesus que realiza milagres. Nada contra tudo isso. Eu não sou contra não. O poder de Deus tem que ser real em nossas vidas. Mas o nosso foco não deve ser isso. Nós temos que conhecer a Jesus na sua essência. E Pedro nos ensina que ter discernimento espiritual nos aproxima de Jesus. Em dias de muitas vozes, muitas profecias, muitos falsos ensinamentos, nós precisamos de discernimento espiritual apurado para não sermos ludibriados, levados por qualquer vento de doutrina. Deu para você compreender até aqui? E algo muito interessante, o íntimo de Jesus era João, o discípulo amado que lá em João 13 está com a cabeça reclinada no peito de Jesus, ouvindo o pulsar do teu coração. E nesse texto de João 13, Jesus revela quem é o traidor. E Pedro dá sinal para João, que é o íntimo dele, estava ouvindo o pulsar do coração dele, para que João falasse para ele quem é o traidor. Cristo revelou para você, fez sinal para ele falar. Só que aqui eu vejo Pedro se tornando um íntimo de Jesus através das experiências. Ele não era o íntimo de Jesus, mas ele se tornou também um íntimo de Jesus. Ele foi intimado a ser um íntimo de Jesus pelas experiências que ele teve. Quem sabe você está tendo muitas experiências, muitas delas são amargas. Você não sabe por que Jesus quer fazer de você um íntimo dele. Terceira e última lição. Na tempestade, não seja temperamental. Em Mateus 14, 28, os discípulos estão passando por uma grande tempestade e Jesus caminha em direção deles.
mas eles acham que Jesus é um fantasma. Menos Pedro. E eu acredito aqui que, quem sabe, os discípulos imaginavam que veriam um barco maior para rebocar eles. Quem sabe, se fosse nos dias de hoje, eles achavam que viria um helicóptero para os socorrer. Porque eu acredito que, como nós imaginamos que o nosso milagre vai acontecer, eles também imaginaram diversas formas que poderia acontecer o milagre na vida deles. Não é assim com nós? Nós ficamos imaginando como vai acontecer o milagre na hora do aperto, a tempestade está grande, a gente imagina como que vai acontecer o milagre. Eles imaginaram também. Eu acredito que eles imaginaram. Só que Jesus não veio de nenhuma forma que os discípulos imaginaram. Ele não veio. E como que ele veio? Andando sobre as águas. Os discípulos já tinham visto Jesus andar na terra. Os discípulos já tinham visto Jesus fazer milagres sobre a terra. Mas eles nunca tinham visto Jesus andar sobre as águas. Era algo novo. Era algo para eles diferente. Às vezes, nós estamos muito acostumados a ver Jesus agir em nossas vidas de uma forma. E Jesus quer se manifestar em nossas vidas de outras formas, de outras maneiras. Isso aí simboliza mudança de fase, de estação, níveis, patamares, degraus. Às vezes nós acostumamos demais a forma como Jesus se apresenta às nossas vidas, se revela às nossas vidas e aos nossos ministérios. E Jesus quer se revelar a sua vida, o seu ministério, a sua vida espiritual de uma forma diferente. E Deus manda te dizer através desta mensagem que Jesus vai começar a se revelar a sua vida, o seu ministério, a sua vida espiritual de uma forma diferente. E se você não se preparar para subir patamares, degraus, níveis, passar para uma outra fase, passar para uma outra estação, você vai se assustar. Você vai pensar que ele é um fantasma. Como fizeram quem? Os discípulos. Deu para você compreender? Você precisa subir níveis e patamares. Você precisa mudar de estação. Todos acharam que ele era um fantasma, menos Pedro. Não dava para ver, porque a chuva era forte e o vento era forte. Não dava para entender o que estava acontecendo, mas dava para ouvir a voz de Jesus. Deu para você entender? Deu para ouvir. Porque Pedro disse: se és tu mesmo, manda que eu vá ter contigo sobre as águas. E Jesus diz: vem, Pedro. Pedro ouviu a voz de Jesus da tempestade. Você tem ouvido a voz de Deus na tempestade? Você tem ouvido a voz de Deus nessa luta, nesse vale, nesse deserto tão extenso na sua vida, nesse treinamento que Ele está te dando, nessa disciplina que Ele está aplicando no seu homem interior, na sua mulher interior? Você tem ouvido a voz de Deus? Muitas das vezes nós não vamos ver, porque a chuva é muito forte, o temporal é muito forte, o vento é muito forte. Nós não vamos conseguir ver o desfecho final de tudo isso que está acontecendo em nossas vidas. Nós não vamos entender o que está acontecendo, mas dá para ouvir a voz de Deus. Ouça a voz de Deus na tempestade. Deus está falando com você. Deus tem algo na sua vida. E eu quero dizer algo muito importante para terminar. Lá em Jó 38:1 está escrito: depois destas coisas, Deus lhe apareceu no meio de um redemoinho. Depois destas coisas, o quê? Depois de Jó ter perdido os seus filhos, depois de sua mulher ter dito para ele: amaldiçoa o teu Deus e morre, depois de ter perdido suas posses, seus bens, depois de ter perdido seus camelos, ovelhas, todo o seu gado, depois de ficar leproso, fedido, fedorento, fétido, depois de todo o processo incompreensível que ele passou, Deus apareceu para ele no meio de um redemoinho. Vento, vento, vento. O que é isso? É Deus. É Deus se revelando a vida dele. Elias, lá em 2 Reis 2:11, ele foi levado ao céu num redemoinho. Então entenda uma coisa, você tem ouvido a voz de Deus na tempestade, porque Deus te ama, Jesus te ama. Ele tem um projeto na sua vida, eu sempre vou pregar isso até o fim. Ele quer você, Ele quer usar você.
Ele quer que você esteja inteirado disso, enquadrado no projeto dele, prostrado. Fique com essa palavra no seu coração.